Bom dia, alunos do 8º ano. Hoje, apostila 1, triângulos notáveis. Triângulo isósceles. Sabemos que triângulo isósceles é todo aquele que possui dois lados iguais. Observe os triângulos isósceles ABC a seguir. Lado AB, mesma medida que o lado AC. O ângulo A, formado pelos lados iguais AB e AC, é chamado de ângulo do vértice. O lado BC oposto ao ângulo vértice é chamado de base. Os ângulos B e C são chamados ângulos da base. B e C, ângulos da base. Propriedades do triângulo isósceles. Primeira propriedade. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. B e C têm mesma medida. Segunda propriedade. Em todo triângulo isósceles, a mediana e a altura relativas à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem. Mediana, essa linha, metade. Bissetriz é a mesma. E a altura relativa também é a mesma. As três coincidem. Triângulo equilátero. Você já sabe que um triângulo equilátero é todo aquele que possui os três lados congruentes, quer dizer, mesma medida. Propriedades dos triângulos equiláteros. Primeira propriedade. Em todo triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes, medindo cada um 60 graus. Segunda propriedade. Em todo triângulo equilátero, a mediana e a altura relativas a qualquer lado coincidem entre si com a bissetriz interna relativa ao ângulo oposto a esse lado. Atividades. No triângulo equilátero ABC, CM é a mediana relativa ao lado AB. Mediana, metade do lado AB unindo ao vértice C. Determine os valores de x, y e z. Calcule a medida do ângulo x, do ângulo y e do ângulo z. Como calcular x? No triângulo equilátero, os três lados, os três ângulos têm a mesma medida. Y é mediana perpendicular. Perpendicular é um ângulo reto, então y. Exercício 5. Na figura, o triângulo ABC é equilátero, sabendo que BM e CN são alturas relativas aos lados A, C e AB, respectivamente. Calcule os valores de x e y. BM, metade de AC. CN, aqui, divide o lado AB em duas partes iguais. Então, aqui, mesma medida. Aqui tem perpendicular. Então, calcule aqui a medida de y. E medindo 60 graus, medindo 60 graus. Qual a medida de x? Sabendo que aqui é a altura relativa. A altura relativa coincide com a bissetriz do ângulo. Exercício 6. Na figura, o triângulo ABC é equilátero. Nessas condições, calcule o valor de x e y. O triângulo equilátero tem três ângulos iguais. Cada ângulo medindo 60 graus. Então, veja quanto mede esse ângulo mais esse ângulo soma 180. Quanto mede esse ângulo, você já sabe, já falei, você vai calcular a medida desse ângulo aqui. Pois a soma dos três é igual a 180 graus. O ângulo Y é um ângulo externo, subjacente a B e C. O ângulo Y, então, é a soma das medidas dos ângulos B e C. Então, o ângulo Y
medida do ângulo Y é igual à soma das medidas dos ângulos B e C. Lembre-se que o triângulo é equilátero, tem os três ângulos iguais. Exercício 7. Desenhe a figura, resolva os problemas a seguir. Tem A. O perímetro de um triângulo isósceles é 35 centímetros. Determine as medidas dos lados desse triângulo, sabendo que a medida da base é metade da medida de cada um dos outros dois lados. Constrói um triângulo isósceles, tem dois lados iguais, e a base medindo metade da medida de cada um dos lados. A soma dos três lados é igual a 35 centímetros. Determine assim a medida de cada um dos lados. Lembre-se, tem a base, metade da medida dos lados que são iguais. B. Em um triângulo isósceles, a medida do ângulo do vértice supera em 27 graus a medida do ângulo de cada ângulo da base. Calcule as medidas dos ângulos internos desse triângulo. Triângulo isósceles, aqui 27 graus a mais que a medida desses dois outros ângulos aqui embaixo que são iguais. Quanto mede cada ângulo? Você vai resolver o item A e o item B montando uma equação. C. Um dos ângulos agudos de um triângulo retângulo mede 42 graus e 28 minutos. Calcule a medida do outro ângulo agudo desse triângulo. Então, você terá o triângulo retângulo, onde um ângulo mede 90 graus. Um dos ângulos mede 42 graus e 28 minutos. Quanto mede o outro ângulo? Item D. As medidas dos ângulos internos de um triângulo são expressas em graus por 2x, 3x mais 4 graus e 6x menos 22 graus. Determine as medidas dos ângulos externos desse triângulo. Então, os ângulos são representados por 2x, 3x menos 4, 6x menos 22. Some esses três ângulos e a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Calcule a medida x, o valor de x, depois você vai encontrar o valor de 2x, 3x mais 4 e 6x menos 22. Encontre a medida de cada um desses ângulos que são ângulos internos. Para calcular o ângulo externo, você vai subtrair de 180 a medida que você encontrou, com 2x, com 3x mais 4, com 6x menos 22. Primeiro encontre o valor de x, calcule o valor de 2x, o valor de 3x menos 4, mais 4, o valor de 6x menos 22. E esses são os ângulos internos. Os ângulos internos você vai subtrair de 180 essas medidas que você encontrou. Os ângulos externos. Exercício 8. O triângulo PQR é retângulo em que a medida do ângulo R é aqui o ângulo reto, o ângulo P medindo 23 graus, quanto mede o ângulo R? Olha as alternativas: 27 graus, 33 graus, 54 graus, 67 graus ou 127 graus. Lembre-se que a soma dos três é igual a 180. Esse é um ângulo reto que mede 90. Exercício 9. O triângulo MNO é isósceles e alfa, uma letra grega usada para representar o grau 82 graus. Determine os ângulos da base. Então aqui o ângulo alfa, letra grega, usada para representar esse ângulo, mede 82 graus. Esses dois ângulos têm a mesma medida. Então, a soma deles, os três, 82, mais esses dois, é igual a 180. Então, calcule a medida de cada um desses ângulos.
Exercício 10. Determine a medida dos ângulos x e y em cada uma das figuras. Ângulos internos: 70 graus, 60 graus e y. X é o ângulo externo oposto a 70 graus e 60 graus. Lembre-se da propriedade. O ângulo externo é igual à soma dos ângulos não adjacentes a ele. Depois, calcular o ângulo y. A soma dos três ângulos é igual a 180 graus. Item B. O triângulo calcula a medida x e a medida y. Considere primeiro esse triângulo de dentro aqui, ó, para calcular a medida x. Um ângulo mede 46 graus, um ângulo é reto, você vai encontrar a medida x. Depois, considere esse triângulo também retângulo, para calcular a medida y. Você tem um ângulo reto, o ângulo x que você encontrou, e o ângulo y, somando 180 graus. Item C. Aqui, as retas R e S são paralelas, não se cruzam, não se encontram. Essa linha aqui é chamada de transversal, pois corta R e S. Temos a medida 40 graus aqui. Essa medida é a mesma medida desse ângulo x aqui. Então, se eu encontrar a medida x, já está encontrada, né? Não é difícil. O ângulo y é um ângulo externo não adjacentes a esses ângulos aqui. Então, y é igual à soma das medidas desses dois ângulos aqui. 48 que você encontrou para x. Bom dia. Vamos resolver devagar e depois tiramos as dúvidas.